A gente passa por diversas fases na vida e cada uma delas é acompanhada de eventos simbólicos. Desde a infância, em que os principais programas são aquelas festinhas dos amigos, regadas a docinhos e refris. Depois, vem os aniversários de 15 anos. Uma boa oportunidade para investir naquele flerte da escola. Em seguida, as formaturas. Quem nunca ajudou aquele amigo de porre nesse tipo de evento? E então, os casamentos. Aquela festa em que quase ninguém escapa da pergunta chata. E aí, quando é que vai ser o seu? Particularmente, eu cheguei na fase dos chás de bebês. Sim, no plural. Foram 3, só no último mês. Sempre tem aquelas brincadeiras de adivinhar o tamanho da barriga da grávida, bolão do dia do nascimento do bebê, gincana para saber quem é mais rápido em trocar uma boneca. Não sei se você está nessa mesma fase que eu e vai compartilhar essa lembrança, mas me recordo que antigamente esse tipo de evento era exclusivo de mulheres. Afinal, que homem tinha a obrigação de saber qual era a melhor marca de fralda ou os itens básicos para levar para a maternidade? Bom, me parece que hoje essa realidade vem mudando. E ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. Um exemplo dessa evolução vem do Alex. Olá, meu nome é Alex, sou engenheiro, tenho 39 anos e também sou o futuro papai do Guilherme. O Guilherme é um objetivo de vida meu e da minha esposa. A gente chegou a mudar de estado e cidade pensando em melhorar a nossa qualidade de vida e também ter mais tempo, né, na criação do Guilherme. A gente aguardou nossa vida financeira ficar um pouco mais estável e também guardamos comprar uma casa, tudo isso pensando em um dia na chegada do Guilherme, né? O Guilherme é um objetivo nosso há muito tempo e a gente aguarda muito a chegada dele, que deve acontecer agora, no dia 25 de abril. O que ainda não mudou, infelizmente, foi a lei. Eu trabalho em regime CLT e terei 5 dias de licença paternidade. E para mim, com certeza, serão insuficientes. A gente sabe que 2 dias serão dentro da maternidade e vão sobrar 3 dias para a gente estar criando a rotina do bebê dentro da casa, né? A gente sabe que esses dias serão pesados. O bebê exige muito da mãe, que terá que fazer a amamentação a cada 3 horas. E 5 dias aí vai ser muito pouco para fazer toda essa adaptação, né? Provavelmente quando a gente conseguir entrar na rotina, eu já vou ter voltado a trabalhar. E também não vou conseguir curtir esses dias que serão únicos na vida do meu filho, né? E não vou poder depois rever, né? Realmente vai fazer falta tanto para mim quanto para ele, eu acredito, no futuro. A aflição do Alex sobre o curto período que ele vai poder conviver com o Guilherme nos primeiros dias de vida é a de muitos pais. E o assunto chegou recentemente até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal considerou o Congresso omisso e deu um prazo de 18 meses para que os parlamentares regulamentem a licença paternidade e alertou: se isso não ocorrer, a Corte vai definir o período do benefício. A medida foi tomada com base numa ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde em 2012. A licença paternidade, que conta apenas com 5 dias, está na Constituição há 35 anos, mas nunca foi regulamentada. As mães têm direito a 120 dias. Com a decisão do Supremo, o Congresso tem até junho do ano que vem para rever o prazo da licença paternidade. Até agora, como era de se esperar, a discussão tem ocorrido a passos lentos. E ainda não vai dar tempo do Alex botar plenamente em prática o plano de dar ao Guilherme uma criação diferente da que ele mesmo teve. Minha mãe é dona de casa e eu passava a maior parte do tempo com ela na minha infância. Meu pai ele sempre trabalhava, eu tinha mais interação com ele nos finais de semana, né? E é um modelo diferente de criação que eu quero ter com o Guilherme. Eu quero participar mais da vida dele, principalmente no início da vida dele, né? Quero ir no médico, reunião escolar, e eu sei que eu vou ter dificuldade, né, no meu serviço. Isso não é muito bem aceito. Por exemplo, eu já tive dificuldades agora de parar de viajar enquanto minha esposa tá para ter filho, né? Já tive discussões em relação a isso, agora no final da gestação,
Eu solicitei para não fazer mais viagens, né? E eu não foi muito bem aceito. Eu sempre sonhei em ter filho e sempre fiz planos para poder ter esse filho, né? A gente mudou bastante coisa na nossa vida, mas a licença paternidade nunca foi um ponto nisso, né? E hoje eu sei como ela é importante, como ela é única para mim poder aproveitar os primeiros meses da vida dele e como isso cria uma conexão forte, que pode fazer falta no resto das nossas vidas, tanto o meu quanto do meu filho, né? Meu nome é Kátia Nabaran e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O programa de hoje trata de um movimento que busca aumentar o período de licença paternidade no Brasil. Oi, eu sou a Kelly Cadans e esse é o episódio número 18 da primeira temporada do Direito no Plural. Seja muito bem-vindo. Nesse programa temos conosco os advogados Jane Salvador e Rubens Bordinhão de Camargo Neto. E eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando. Então, meu nome é Jane Salvador, como você falou, eu sou advogada trabalhista já há um bom tempo, acho que lá se vão uns 28 anos, e a minha advocacia, ela é totalmente voltada para advocacia pró-empregado. Então, essas questões são questões muito próximas para a gente, né, e estão na nossa pauta do dia. Oi, eu sou o Rubens Bordinhão Neto, sou advogado trabalhista, também atuo há 10 anos e também, assim como a Jane, atuo na defesa dos trabalhadores exclusivamente e sou pai. Bom, hoje a licença paternidade é de apenas 5 dias corridos, né? Com algumas exceções de empresas que concedem até 15 dias de licença aos pais. Enquanto isso, a licença maternidade é de 4 a 8 meses, dependendo do regime de trabalho da mulher. Essa diferença impacta diretamente na carga de trabalho das mulheres, que acabam absorvendo, né, todo o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado. E como uma licença paternidade maior ajudaria, na opinião de vocês, nessa divisão de tarefas do lar? A licença paternidade, do meu ponto de vista, ela deveria ser exatamente pelo mesmo período que a licença maternidade, né? De 120 dias ou 180 dias, enfim, com os direitos às prorrogações que se fizerem necessárias. Porque não só a questão da divisão do trabalho, que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? Que nós dividimos os trabalhos entre papéis, como se fossem papéis femininos e papéis masculinos. A maternidade acaba sendo tratada como um papel, ou os cuidados com o bebê como um papel muito mais feminino. Eu acho que a mudança desse pensamento, né? Que é uma mudança não só legal, mas é uma mudança cultural. Não é só uma mudança jurídica, mas cultural. É a gente entender que o dever de cuidado e os serviços de cuidado, eles devem ser compartilhados também pelo cônjuge, e especialmente quando esse cônjuge masculino, né, ou enfim, for pai, né? E, não obstante, aqui a gente entenda que isso ainda esteja bastante longe. Há um projeto de lei, inclusive, para equiparar, né, mas que não foi julgado, não sabemos como isso vai acontecer ainda, mas a gente entende que esses trabalhos de cuidados com a criança, eles são inerentes a qualquer um, do companheiro ou da companheira, não só da mulher. E acho também que a figura do outro cônjuge, ou do pai, no caso, ela é importante não só para dar suporte, porque a gente sempre vê o pai como alguém que dá um suporte, uma assistência, mas ela é importante para que ele se integre totalmente naquele cuidado, na educação daquela criança, porque ela tem esse direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, estabelece que ela tem esse direito do convívio familiar, e a família não é só a mãe, né, ou só um dos cônjuges, ou do companheiro ou da companheira, é dos dois. Rubens, qual que foi a sua realidade ali como pai? Qual foi a sua licença? Vamos começar por aí. Quanto tempo de licença? Eu tenho 2 filhas, né, e 2 licenças diferentes. Na primeira filha, eu tive só 5 dias corridos, a partir do nascimento dela. Na segunda filha, eu já tive um momento mais de privilégio, eu tive 1 mês. E a diferença, assim, muito grande, né, pro cuidado da criança, nesses primeiros momentos, né. Primeira filha minha, que foi a minha primeira experiência como pai, foi muito pouco, 5 dias. E ainda que ela nasceu numa sexta-feira, então foram 5 dias corridos a partir de sexta-feira. Tive que voltar a trabalhar já na semana seguinte, então não foi legal, assim, né. Mas agora, no segundo momento, que é 1 mês, foi um tempo bacana para cuidar e para ajudar e
e fornecer todos os subsídios para minha filha, né? E assim, e até na economia do lar ali, a economia do cuidado, né? As tarefas domésticas e tudo mais faz toda a diferença, ter um tempo mais ampliado, né, para ajudar e cooperar ali nas tarefas diárias. E também na criação de vínculos, né, com a criança, que eu acho que é o mais importante. E eu acho também toda essa questão do desequilíbrio que existe, né, 5 dias, 120 dias, é uma coisa muito grande que reflete, claro, nossa sociedade, né, que está enraizada, assim, nesse patriarcalismo, né, toda a nossa história. Mas que atualmente eu acho que já evoluiu para uma outra coisa que merece ser revista, né? A licença de 5 dias, ela está prevista na Constituição, num ato transitório, não existe uma lei própria ainda sobre o assunto, né? Então, merece uma atenção especial dos legisladores. E a gente falou muito da divisão da carga de trabalho em casa, né? No caso da mulher e do homem, mas o que impactaria, por exemplo, no mercado de trabalho, uma licença paternidade maior? Hoje, querendo ou não, quando se é mãe, há uma dificuldade não só de retorno da mulher para o mercado de trabalho, e aí é sempre ela que tem que deixar, né, ou sair do mercado de trabalho, ou então ela perder um pouco daquela inserção que ela tinha antes. Então eu acho assim que para a mulher, ela acaba sempre tendo mais perdas do ponto de vista profissional. O homem não tem perda nenhuma. 5 dias não faz a menor diferença ali para a questão da carreira profissional dele. No máximo tem vai também, acumular uns e-mails ali. Infelizmente, hoje acho que cada vez menos, mas já aconteceu da gente chegar ao nosso conhecimento de empresas que, ao contratarem mulheres, diziam assim, olha, você já tem filhos? Você não pretende mais engravidar? Ou então, depois, quando essas coisas começaram a vir à tona, pararam de falar. Mas isso ainda, eu imagino que em algum canto aconteça. Da mulher ter menos chances no mercado de trabalho, ter menos chances de ascender profissionalmente, porque a partir do momento que ela tem o filho, toda a carga fica em cima dela. Eu não tô falando nem do período de licença, nem nada disso, mas assim, vai ao médico, é a mãe. Reunião da escola, é a mãe. Comprar uma roupinha, é a mãe. Isso, gente, não é a lei que vai fazer exatamente tanta diferença. A lei vai fazer diferença na questão da licença, mas é preciso uma mudança cultural. E eu não sei onde foi que eu vi recentemente, devia ter trazido isso, mas uma pesquisa que acho que os homens, a maioria das pessoas ainda acha, acho que uns 75% ainda acha que os trabalhos relativos à maternidade devem ficar com a mãe. E outra pesquisa que eu vi, até fui procurar aqui, fui buscar enquanto você estava falando, é sobre quantas mulheres são demitidas após a licença maternidade. Isso, que são 56%. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Tem um projeto de lei bem interessante que fala da criação não de uma licença paternidade mais ampliada, nem de uma licença maternidade, mas uma licença parental, que seriam, assim, um período de tempo, 180 dias, que poderia ser disposto pelo casal da maneira que fosse melhor para o casal. Então aí acho que até ajudaria a não ter uma diferenciação assim na contratação e tal. Exato. Com e tem acho que mulheres. Um projeto também, não sei nem se é o mesmo que estamos falando, mas acho que não é dos 180 dias ter esses 2 meses suplementares que podem ser compartilhados. Então a mãe pode dispor para o pai, né? A gente fala o pai, mas você tem casais homoafetivos, né? Sim, então assim é do vocabulário comum da gente falar o pai, mas a gente tem que deixar muito claro aqui. Inclusive, hoje o entendimento entendimento prevalecente é de que licença adoção, sejam casais homossexuais, heterossexuais, não importa. Licença maternidade, quando uma pessoa do casal tem a gestação e o outro não, se entende que eles têm os mesmos direitos do que o casal heterossexual que está previsto na lei, né? Da mãe ter licença maternidade. E como que acontece nesse caso? Aí seriam 120 ou mesma DP? Coisa, a mesma 180 coisa. Se a empresa estiver inscrita naquela empresa cidadã, isso, né? Empresa cidadã, 120 ou 180. Tem uma decisão recente do Supremo. Mas aí só um do casal? Só um do casal. Então, essa decisão do Supremo foi assim. Sim. Acho que era um casal homoafetivo. Eram 2 mulheres, uma servidora pública. E aí a que gestou, ela não podia ficar em casa, usufruir da licença, porque ela era autônoma. Então, ou ela trabalhava, ou ela simplesmente não recebia. Então, a companheira, que não gestou, não gerou a criança, mas que, enfim, a companheira requereu licença maternidade. E aí a prefeitura desse município negou, dizendo que não tinha previsão em lei e tal. E essa questão foi decidida, acho que chegou ao Supremo, e o Supremo disse o seguinte, não,
a cônjuge, nesse caso, ou a companheira, nesse caso, mesmo não gestante, terá o direito à licença maternidade, como se ela tivesse gerado aquela criança. E aí, e a outra, o direito aos 5 dias, como, né, se fosse o pai. E aí isso vale ou também pai, né, para maternidade. Quando são 2 homens, por exemplo, um pode tirar 120 dias e o outro 5? Então, eu entendo que não deve haver diferença, porque a questão da licença maternidade, no início se pensava assim, a mãe precisa se recuperar e tal, nesse caso o homem não gerou. Mas ela não é só isso, ela é para o convívio da criança. Então, com certeza, é a mesma coisa de um casal homoafetivo masculino adotar uma criança, ou feminino adotar uma criança, né? Eles vão ter o mesmo direito à licença maternidade e paternidade. Não há a menor diferença, e o Supremo tem vindo nesse sentido também. Né? O Rubens está aqui para mim. Pode até complementar, Rubens, se Não, acho que coisa. É bem isso, sim. Esse direito. É um direito trabalhista previsto na CLT, mas que extrapola o direito de trabalho e vai para o direito de família, né? É uma licença que é prevista para proteger a criança nessa primeira infância também, né? E havia, na lei, uma diferenciação pela idade da criança, na caso de adoção. 30 dias, 60 dias, né? E isso acabou. Até uma decisão, nessa mesma decisão do Supremo, está dizendo o seguinte, não pode ter diferença nem em relação à idade da criança, para efeito de concessão dessa licença. E tem ainda a previsão de prorrogações necessárias. Então, por exemplo, no caso da mãe, ela ficou internada, ela não saiu do hospital, ou a criança. Esse tempo de internação, ele vai ser acrescido à licença maternidade. Então, ela vai sendo prorrogada. E ela vai para casa, mas voltou 2 dias depois, ela vai pedir nova prorrogação. Então, enquanto tiver relação com aquele parto, vai acontecer. No caso de um casal homoafetivo masculino, não é o caso da internação, né? Não tem a figura que gerou ali. Mas se a criança ficar internada, a mesma coisa. Então, não há diferença, independe do tipo de conformação familiar. E isso é maravilhoso. Porque, além de você estabelecer deveres para os pais, você também estabelece direitos, porque ao mesmo tempo que é um dever de ajudar nos serviços de cuidado, você estabelece um direito daquela pessoa de conviver com aquele filho, Sim. de criar laços, de cuidar, de dar o banho, de dar comida. A única coisa que não pode fazer é amamentar. E mais do que isso, acho que sobretudo, é o direito da criança que está em jogo. Até o Rubens falou, né, que a licença paternidade, ela é resultado de uma regra transitória da Constituição, né? Então, a Constituição determinava que esse direito precisaria ser regulamentado em lei no futuro, que até hoje não chegou esse futuro, né? E enquanto isso não acontecesse, o prazo seria de 5 dias. Mas a gente já tem aí 35 anos corridos da Constituição promulgada, e até hoje o Congresso ainda não decidiu sobre esse tema. E aí, no final do ano passado, o Supremo decidiu que o Congresso tem até metade do ano que vem, se eu não me engano, para legislar sobre esse assunto. Como que vocês avaliam, como que vocês dois avaliam as discussões que estão sendo levantadas no Congresso em relação a esse tema? É um debate interessante que passa pelo político também, entender a composição do Congresso, o que pensa lá as pessoas que vão decidir pela criação dessa lei. O que a gente defende seria um projeto, esse que eu mencionei, assim, uma licença não dedicada só aos pais ou só às mães, mas uma licença aos parental, né? Que aí também não passa por uma régua, se é mãe, se é pai, se é homem, se é mulher, perfeito, né? Perfeito. Se é casal homoafetivo ou não. não. Sim. Exato. E aí abarca todas as entidades familiares, inclusive uniões poliafetivas, será? Podíamos pensar sobre isso, né? Perfeito. Se é só o casal de 2 ou o casal de 3. Fica a dica. Fica a dica. Porque a gente não tá pronto pra Se você não interessa, não. Agora você veja, a gente não. Tá sempre falando assim, e o adotante? E o casal homoafetivo? A gente espera que daqui a um tempo a gente não precise dessas perguntas. O Rubens fala uma coisa que é super importante. Acho que a gente tem que usar licença parental. Você é no sentido mais amplo possível. Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. A gente precisa evoluir. Eu sou otimista, porque essas discussões estão sendo trazidas não só por mulheres, mas também por homens, né? Tem projetos ali. Mas, por outro lado, a gente tem que ter uma consciência que a gente tem um Congresso bem conservador.
E a gente teve uma mirada, eu estou usando a palavra conservadora, mas uma mirada até extrema-direita nos últimos anos, que graças a Deus a gente, né, foi superando isso. Agora na última eleição superou bastante coisa, né, com uma eleição diferente, de alguém diferente. E então a gente tem essa dificuldade, essa desconfiança, né, porque é um tema, como eu falo, é uma questão cultural também. Quando você tem um congresso majoritariamente masculino, é o tipo de discussão que fica lá, no cantinho, né? Ninguém tem muito interesse em mexer. Tanto que são 35 anos da Constituição. Olha e até aí. Hoje não fizeram o que deveriam fazer, né? Acho que o projeto de lei que fala da licença parental é, inclusive, de uma congressista. Da Sâmia, exato. Ou seja, foi uma mulher que pautou isso. E foi a mais arrojada no projeto, não só em termos de conformação familiar, de abarcar todo tipo de conformação familiar, como também do prazo. Prazo de 180 para todo mundo, não só 120, dependendo se está na empresa cidadã, se não está. Porque a empresa cidadã é assim, depende se o sistema da empresa cidadã é se ela quiser estar. E não tem uma alta adesão. A empresa cidadã, ela traz benefícios fiscais para a empresa que adere a ela, né? Na Receita Federal consegue os benefícios fiscais dela. E isso garante para o trabalhador que quiser uma extensão da licença paternidade ou maternidade. Para a maternidade ganha-se de 120 vai para 180 e da paternidade de 5 vai para até 20 dias. Até né? 20 mais 15, mais né? 15. E para isso tem que... Primeiro, a empresa tem que estar inscrita nesse programa, né? E o trabalhador, o pai, tem que fazer uma requisição 2 dias úteis depois do parto e ter que ter uma comprovação de ter feito um curso de paternidade responsável, assim. Então fica muito a critério do homem, né? Dele querer ou não essa licença estendida. São né? alguns obstáculos. Primeiro, a empresa tem que estar inscrita no programa. Segundo... né? O interessado tem que estar interessado. E a adesão não é... Eu vi uma notícia recentemente que a adesão das empresas é bem baixa a esse programa. É baixa porque é um incentivo fiscal, então ele vem depois. Aí a gente tem essa questão do curso, né? Que ele também é uma barreira, né? Não só em relação ao homem estar disposto a fazer um curso de paternidade responsável, que a gente sabe que não é todo homem que vai querer fazer um curso desse, mas também a barreira do que horas, em que momento ele vai fazer esse curso. Tem algum incentivo por parte da empresa para que ele faça esse curso? Ele pode, sei lá, sair mais cedo do trabalho, pode descontar isso nas horas trabalhadas, como que funciona? Daí vai depender do empregador, da benevolência do empregador, né? Isso daí, a rigor, tem que ser feito fora do horário de trabalho, né? Alguma coisa que não tá na jornada mesmo. Vai depender realmente da vontade desse pai de fazer parte. Se tem o lado bom, que por um lado é um curso que vai trazer um conhecimento que talvez o pai precise para enfrentar aquele momento, né? Ele tem um lado importante, mas eu entendo que ele não deveria ser uma condição, mas sim algo como um incentivo. Então você tem aí a licença prorrogada e você tem também uma licença, enfim, para que você vá fazer esse curso. Porque se você tiver que fazer fora do teu horário, às vezes a pessoa não consegue, não tem. Fala, eu preciso fazer esse curso, até gostaria, mas não tem como. Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora o advogado André Passos contando por que o Instituto Edésio Passos apoia o direito no plural. É muito importante essa iniciativa do plural de ser um veículo local pensando de forma universal, porque são valores humanos, valores de preservação da vida, da ecologia, dos bens materiais e imateriais, mas com um olhar da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, das questões do Brasil. E esse veículo tão importante para nós, que é o plural, agora também tem um olhar sobre o direito. Então, o plural ter criado um espaço especializado para analisar e refletir o direito do nosso tempo é fundamental. O Instituto Edésio Passos não podia estar longe dessa iniciativa. O Dr. Edésio tinha como premissa de que o conhecimento tinha que ser socializado e que todo mundo tinha que saber os seus direitos. E quanto mais fácil a gente pudesse transmitir esse conhecimento, melhor. Pelo menos ao nosso redor, eu acho que a gente percebe que há uma mudança de percepção sobre os papéis de pai e mãe
dentro da família, né? Sobre o quanto é necessário dividir a economia do cuidado. A gente já vê um movimento nesse sentido. É claro que depende também de vários fatores, como classe social, emprego, possibilidade até da empresa, incentivos até da própria empresa em que a pessoa trabalha para que ela divida esse cuidado, né? Porque eu fico pensando não só na licença, mas também, por exemplo, a criança está com uma febre. Quem é a primeira pessoa acionada, né, nessa situação, né, pela escola e tudo mais? A gente ainda percebe que é a mãe, mas já se percebe um movimento no outro sentido de que o pai também é responsável e igualmente responsável. Eu acho que essa é a grande questão da licença também e traz à tona outras discussões sobre igualdade, né? Exatamente. E quando a gente fala numa mudança de cultura e de pensamento, a gente passa também por uma mudança de cultura, não só das pessoas, mas dentro das empresas. Porque uma coisa a gente já parte do pressuposto de que se o filho ficar doente, a mãe vai ligar e não vem trabalhar. E isso tá ok, né? Sabemos que é assim, ou deveria estar ok, mas assim, é mais aceito, é mais comum. Já eu acho que um pai chegando dizendo, olha, eu preciso levar meu filho no médico. Olha, amanhã eu tenho reunião da escola, vou sair mais cedo. Olha, culturalmente isso não é comum. Então eu acho que os pais nem chegam a esse ponto de se colocar para isso. Mas as mães são sempre as que estão na linha de frente. E isso tem um outro fator também. As mães são as que primeiro deixam os empregos, as mães, ou as mulheres em geral, são as que estão nos empregos menos remunerados, né, ou que não são tão bem remunerados. Então, são as mães que estão nos empregos mais precários, mais temporários ou de meio período. Então, essas são sempre as mães que deixam o trabalho em prol da casa, da família, da criança, enfim. Né? E acho que o Rubens pode trazer até o exemplo de geração, talvez, né? Como você foi criada e como você agora tem tentado criar suas filhas. Essa é uma boa pergunta. Lá em casa era sempre, quando eu era criança, assuntos era sempre com a minha mãe, assim, tratava sempre com a minha mãe. E meu pai trabalhando sempre, né? Quando eu precisava ligar para comer uma bolacha no meio da tarde, ligava para minha mãe. As poucas vezes que liguei pro meu pai não foram legais. Mas era culturalmente hoje, você até mencionou, Jenny, como que é lá em casa, e assim, a gente almeja a igualdade, né? Tá lá na utopia. Os dois são advogados, né? Isso. Trabalham fora. Isso. E aí o trabalho de casa... Nossas conversas lá em casa é assim, tem que ser igual, mas é uma utopia, né? Eu acho que eu tô um pouco mais perto, a minha companheira já acha que eu não tô tão perto assim, e a gente faz a nossa divisão interna lá do trabalho, de alguma forma, né? Mas mesmo assim, com todas essas mediações, essas conversas, ainda assim... as minhas filhas têm um cuidado maior da mãe. Apesar de eu ser mais participativo de tudo, sim, confesso que e ela é bastante militante, ela é consciente. E briga comigo, e não deixa isso... né? E briga para que eu me mexa, faça mais coisas, enfim, para que não seja dessa forma. Mas eu acho interessante que a gente estava falando muito de lei e da Constituição e da benevolência até do empregador. Mas, assim, essas licenças, assim, nada impede que a empresa mesmo estabeleça na sua norma interna uma licença mais ampliada. Ela não precisa de uma lei, não precisa da Constituição falando, né? Aquilo é o mínimo, né? Então, nada impede que a própria empresa estabeleça uma licença um pouco mais vantajosa para os seus empregados. Algumas categorias de trabalhadores têm, você consegue por meio do sindicato, né? Os sindicatos negociam com as empresas e consegue lá no ACT e no CCT uma licença um pouco mais vantajosa para os trabalhadores, né? A gente tá falando muito de cultura, né? Dessa mudança cultural, né? E aí a gente teve uma pesquisa recente do Datafolha que mostrou que 76% dos brasileiros dizem que a licença paternidade deveria ser maior, né? E os homens foram os que mais concordaram com essa afirmação, né? 77% dos homens dizem que a licença deveria ser maior, enquanto as mulheres, 75% apoiam essa licença paternidade mais estendida. Essa percepção da sociedade que a gente vê sendo costurada, né? Ela pode ajudar a pressionar o Congresso por uma legislação melhor nesse sentido? Eu acho que sem dúvida, né? É uma forma de pressão também dos congressistas, né? Assim, eu vi uma pesquisa até recentemente da OIT
que nossas licenças aqui no Brasil de 5 e 120 dias está na média da mundial, né? Então a gente teria que avançar, para avançar um pouco mais, dependeria também de um congresso um pouco menos conservador, um pouco mais progressista, mas sem dúvida esses movimentos da sociedade civil têm um papel importantíssimo na conscientização dos congressistas e tudo mais. E também, de alguma forma, a gente que se espelha tanto em países europeus, né? E lá, indiscutivelmente, tem licenças mais estendidas do que aqui. Então, de alguma forma, essa pressão é necessária até para a conscientização dos próprios congressistas, né? Na formulação dessa lei. E eu acho que até citando outros países, uma vez eu li uma matéria que falava de... Eu não lembro exatamente o país, né? Mas um país super desenvolvido, em que a licença era tão grande que isso até prejudicava o retorno das pessoas ao mercado de trabalho, porque as pessoas acabam se desatualizando, né? Se não me engano, acho que era 1 ano de licença, algo nesse sentido. E as pessoas acabavam se desatualizando e não conseguindo retomar a rotina no mercado de trabalho. E isso para ambos do casal, né? Isso acabava até prejudicando. Ou seja, estavam discutindo já uma forma de reduzir a licença, ou então pelo menos dividir entre o casal para que aquilo não prejudicasse as pessoas no mercado de trabalho. Esses exemplos de fora, né? Qual é a comparação que a gente pode fazer com o Brasil hoje? E quais são os países mais envolvidos nesse sentido? Quais são as licenças que vocês veem, né, no direito internacional que são, né, ideais assim para a gente tentar pensar num avanço? Eu acho que, se não me engano, é a Suécia que é o país que tem a maior licença. Não vou saber o número de semanas agora, mas é o maior, o campeão. Reino Unido, Noruega, parece que tem bastante tempo também. Não, mas imagino, é claro que pro trabalho não deve trazer essas inconveniência, né, da desatualização, enfim. Mas imagino para criança, né, que quer ficar com o pai e a mamãe 1 ano e pouco, né, ou mais de 1 ano, enfim. É um momento único na vida, né? Para os pais também, imagino. Seria um sonho, né? Por mais que possa ter essa dificuldade depois de ingresso no mercado de trabalho, mas talvez pudesse ter políticas públicas para que isso fosse minimizado de alguma forma, né? Alguma reciclagem prévia, incentivada, né? Enfim. Mas a questão da licença, e eu acho, por exemplo, 120 dias, muito curta. Quando eu tive o meu filho, eu tive a liberdade de tirar o tempo que eu gostaria de tirar. E aí, falei, olha, eu vou sair 6 meses. Né? Eu até achei que eu não ia... acho que eu vou voltar antes de 6 meses, né? E aí, os primeiros 4 meses era assim, não dormia. A criança acorda de 3 em 3 horas, o filho acorda de 3 em 3 horas, amamentação. Você parece um zumbi. Aí, quando você está começando a ficar mais tranquilo, aí as cólicas. Então, assim, quando deu 4 meses, eu pensei assim, nossa, se eu tivesse que voltar agora, eu ia voltar assim muito desgastada, eu não ia conseguir. Então eu tive ainda mais 2 meses para eu me recuperar e funcionou. Então, assim, eu acho que 6 meses ali é um mínimo para que a gente tenha condições de voltar. E não falo só a questão da mãe que tem que amamentar 2 em 2 horas, porque mesmo se você não está amamentando, tem mães que não têm leite, tem os casais, as conformações familiares diferentes que não vão amamentar, mas você tem que alimentar a criança, dar mamadeira, ao mesmo tempo, é o mesmo trabalho. Não há diferença. Então, eu acho assim que 6 meses, 180 dias é um mínimo. E quando a gente pensa na criança como alguém que tem que ser protegido pelo Estado, né, pela sua vulnerabilidade e alguém que não consegue se cuidar sozinho, você trata essa questão das licenças parentais, ou maternidade, paternidade, como uma questão de ordem pública, como uma questão de interesse público, não é privado. A gente tem que parar de achar que é um interesse privado daquele pai, daquela mãe e daquela criança. É interesse público. Porque esse interesse público diz respeito a todos nós. Até porque essa é a nova sociedade, né, que está se formando. Né? Sim, então, há um interesse público. E para um congresso que diz ser tão a favor da família, né? Essa discussão deveria ser o centro do Perfeita do debate. Agora, é um congresso que também é extremamente preconceituoso e conservador. Ele fala da família
tradicional, que do ponto de vista dele, né? Então, a família que não incomoda os homens. A gente fala o Congresso, mas evidentemente vamos tirar ali parte do Congresso que pensa totalmente diferente, graças a Deus. Mas é isso. Então, acho que a discussão é de que família nós queremos falar. De todo tipo de conformação familiar que se possa ter. E aí o Rubens traz o poliamor. Não sei se vocês sabem de alguma jurisprudência nesse sentido de casais poliafetivos que tiveram direito à licença estendido. Não, eu até dei uma pesquisada sobre isso, porque me interessou muito, mas eu não encontrei nada. O que ainda tem só é o direito de registro, né? Isso. O direito de registro de parentalidade da criança. Isso eu tinha visto, sim, mas de licença ainda não. Mas aí seria o caso de, por exemplo, esse projeto que até vocês citaram, que é interessante, que é a licença paternal, né? Parental. De dividir os dias entre, né, a quantidade de pais que a criança tiver, né? Então aí você dividiria de forma que você quisesse. Ou você possibilita a divisão para que aquela família discuta aquilo e diga assim, não, eu quero ficar com maior tempo, porque isso... E aí a conformação familiar se distribui, se compartilha aquele tempo, não sei. Mas algo que realmente faça isso que você falou, que abranja. Mas aí, até fazendo um advogado diabo aqui em relação à licença parental, né? Quando você não estipula quanto tempo vai ser para o homem, quanto tempo vai ser para a mulher. Falando aqui de um casal heteronormativo. Isso não acaba pressionando ainda mais a mulher? Por isso que eu acho que as licenças têm que ser do mesmo tempo para cada um. Ah, tá. Esse é o melhor tipo, o melhor projeto que teria, inclusive, né? Não ter que deixar, né? Mas a gente não sabe como vai ser as discussões lá no Congresso e tudo mais. E essas mediações que vão ser feitas até o texto as emendas que vai ser aprovado. Todas mirabolantes, que depois transformam até o último minuto, exato. Ok, pessoal, obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por essa discussão que é tão importante e que, a princípio, né, o Congresso ainda está a passos lentos tentando superar e tentando chegar num consenso. E vamos acompanhar essa discussão. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Adorei o bate-papo, né? Foi bom. Foi bom. Obrigado pelo convite. A gente discutindo aprende junto, né? Com as provocações e as perguntas, a gente é obrigado a pensar também mais sobre isso. Voltem sempre. Obrigada. Obrigado. Então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadamos. Gravação do Estúdio Pacundê. Mixagem, sonorização e edição de Felipe Andretta. Esse episódio usou áudios do Jornal da Cultura. Um agradecimento especial aos papais Alex e Larissa, que aguardam a chegada do Guilherme. Até a próxima semana. O podcast Direito no Plural tem apoio de Vernalha Pereira Advogados, GSG Advocacia, Manuel Caetano Advocacia, França da Rocha e Advogados Associados, Pessute Advogados, Instituto Edésio Passos.